Bom dia, um feliz domingo para todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Já estamos vendo aqui o nosso querido Rafael Ludoff, já está aqui com a gente, Ju, Murilo, Flávia Gabrioli, Ana Maria. Olha, todos os amigos aqui, né? A equipe do Move também já está aqui conosco para esse segundo episódio do programa Em Defesa da Vida Animal, uma parceria com apoio da Rede Amigo Espírita Rai TV. Hoje o tema é a trajetória do ser espiritual. E hoje nós temos prece especial. Eu vou primeiro fazer a descrição de imagem e aí o nosso convidado já começa, certo? Nós estamos então em 3 na tela, 2 em cima, 1 embaixo. À sua esquerda, acima, Helder Canto. Ele é um homem moreno claro, ele tem os cabelos curtos, um pouco grisalhos, está vestindo uma camisa do Move, preta, atrás dele uma parede com um vaso de planta. À sua direita, acima, nossa querida Natália, Nath, ela é uma jovem de pele clara, óculos discretos, sem armação, ela tem os cabelos longos até abaixo dos ombros, cacheados. Atrás dela tem uma parede com alguns quadros. E centralizada abaixo, eu, Cris Mascarenhas, uma mulher de pele clara, cabelos louros, na altura do pescoço. Estou vestindo também uma camisa do Move. Natália também está com a camisa do Move, viu? Todo mundo aqui. E atrás de mim tem uma parede lilás com um quadro e um armário. O nosso plano de fundo é uma paisagem azul, do seu lado direito uma montanha e do seu lado esquerdo o logo do MOVE e a marquinha em defesa da vida animal. Bom, gente, vamos para a nossa prece, que é especial hoje. É o próprio convidado que vai fazer. Helder, fica à vontade. Bom dia a todos. Vamos cantar com Francisco de Assis e nossa irmã Clara. Assim seja. Que presente, né, gente? Olha, não é à toa que o nome dele é Helder Canto, viu? O sobrenome dele combina, né, Natália? Meus amores, podem abrir o microfone, dar o bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Helder. Bom dia a toda a turma que está nos acompanhando. Muito feliz de estar aqui com vocês e totalmente sintonizados, né? Depois dessa música com Francisco aqui com a gente. Bom dia, Nath. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os amigos da Rai TV, sempre queridos, nos apoiando em tudo. E bom dia a todos os amigos que estão aí conosco nos comentários e também que nos acompanharão em qualquer tempo. Bom dia, boa noite, boa tarde. Obrigado pelo convite. Nossa, o programa acontece por conta de vocês, né? A equipe Move aqui, né? E eu vou apresentar esses dois queridos que estão hoje conosco, gente. A Natália Zagonel, ela é estudante do 4º ano de Medicina Veterinária na USP, e secretária de Integração do Departamento de Mocidade da Regional São Paulo, membro do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. E nós temos o nosso Helder Canto Rezende, que além de cantar, ele é biólogo, professor de genética e evolução na Universidade Federal de Viçosa, atua em conservação da natureza e genética, da conservação de abelhas ameaçadas de extinção. Trabalhador na Fraternidade Espírita Francisco de Assis, de Floresta, Minas Gerais, e também membro do MOVE. Coisa mais linda, né? Esses dois. Olha só, gente, o que é que a gente está estudando aqui? Ó? O opúsculo, né? Esse material ele foi desenvolvido em parceria com a Federação Espírita Brasileira. O opúsculo é um livretinho, junto com o MOVE. E aqui tem mensagens, uma centena de mensagens de benfeitores espirituais sobre a vida animal, sobre a natureza, sobre a nossa responsabilidade, né? Semana passada nós tratamos disso aqui, mas aí eu quero dizer que isso aqui está disponível, esse livreto,
no FebNet. Você pode acessar gratuitamente e acompanhar o estudo, porque isso aqui é um estudo. A gente estava comentando antes de entrar, né? De alguns comentários, se a gente deveria fazer ou não, mas a gente está aqui na condição de aprendiz, né? Quem quiser no chat pode comentar, pode fazer pergunta também, pode contribuir, e a gente vai pensar junto, tá certo? Agora, ontem, numa live de Geraldo Campetti, até sobre a Terra é a nossa casa. Ele falou que estão sendo produzidos 6.000 exemplares, e eles vão de presente, quando você compra um livro pela FEB, pela editora FEB, vai juntinho, olha só, ó, eu já tenho 2, um eu já doei, eu vou comprando os livros e vou ganhando o livretinho. Então, é uma forma também de você receber o seu livreto, né, fisicamente, que é bom, a gente gosta de pegar, né, nós somos sinestésicos, os brasileiros principalmente, então, é a contribuição que a FEB faz em defesa da vida. Bom, gente, hoje nós vamos estudar, avançar um pouquinho, vamos começar já na página 8, né, pela vida animal. Então, eu vou trazer a primeira pergunta de Kardec, a pergunta 607, para a gente escutar Nath e Helder, né, para eles fazerem uns comentários. E Kardec começa assim: dissestes, aí entre aspas, 190, que foi a questão a qual ele está se referindo, que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Os amigos espirituais dão uma resposta bem curtinha: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Meninos, fiquem à vontade. Começar pelas meninas? Vamos, Helder? Pronto. E aí você comenta depois dela. Ai, que gentileza, muito obrigada. Bom, pessoal, eu acho que essa questão, apesar dela ser muito curtinha, ela é muito objetiva em quebrar muitos conceitos, muitos preconceitos e divisões que a gente tinha, principalmente na época de Kardec, porque eu acho que Kardec foi muito corajoso ao abordar essas questões, tanto no Livro dos Espíritos quanto na Gênese, especialmente se a gente está tratando de uma época que se baseava 1 ano, 2 anos antes da publicação de Darwin, da evolução das espécies. Então, para aquela sociedade, o ser humano sempre foi ser humano, criado por Deus, e os animais sempre foram animais também criados por Deus, e toda essa questão do criacionismo, né, sem que nada evoluísse. E quando ele questiona justamente isso, e logo em seguida vem Darwin, ele vai complementar isso na Gênese, vai mostrando para nós que nós temos um elo assim, maravilhoso, comprido, extenso, com os animais e com outros seres também que vêm anteriormente, a gente vai comentar aqui. Então, todos nós estamos numa mesma escala evolutiva, onde cada um está num degrau. Então, você rompe com vários paradigmas antropocêntricos, que significa que seria colocar o ser humano acima das demais espécies, nos mostrando que apenas estamos um pouco mais adiante e um pouco mais próximos da angelitude, mas nem por isso somos melhores. Estamos aqui na condição de irmãos mais velhos. Eu acho que é uma questão que deixa muito claro que existem diversas outras experiências na matéria anteriores à fase de humanização, ou seja, é como se não, né? É de fato estarmos em diversos corpos não humanos e corpos assim dos mais variados. A gente vai aprendendo lá no capítulo dos 3 reinos lá de Kardec, né, do Livro dos Espíritos, que já estagiamos no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal em toda a sua complexidade de diversas espécies, até chegarmos no reino da humanidade. E todos nós, independente do grau que estamos, vamos um dia chegar à perfeição e angelitude espiritual. Eu acho que é uma questão assim que deixa realmente claro isso, e rompendo com vários preconceitos anteriores. Maravilha. Acho que vale a pena a gente inteirar os amigos que ainda não conhecem o opúsculo, né? Dessa divisão que o Rafa muito bem colocou, e a Cris aí expôs na tela para todos. Está escrito aí, né? O opúsculo contém 54 comentários dos espíritos a favor da natureza, dividido em 3 partes. Pela vida animal, primeira parte; pela terra, segunda parte; pelo vegetarianismo, terceira parte.
Então, acompanhe aí todos os domingos, nós vamos fazer todos esses comentários ao longo aqui, que estejam presentes para compreender o opúsculo inteiro. E quando nós começamos pela vida animal, veja que não tem uma divisão pela vida animal e pela vida humana. Nós estamos falando de uma coisa só. E é isso que os espíritos vêm esclarecer a Kardec na questão 607 e 607A. Não existe separação entre aquilo que nós chamamos de animais e o que nós chamamos de humanos, né? Senão didaticamente. Então, quando a Nath coloca a questão do evolucionismo, é exatamente essa percepção que nós temos. Quebra-se um paradigma fundamental a essa época. Kardec e Charles Darwin, com Wallace, né, os pais aí da teoria evolutiva, eles são contemporâneos. Veja que Darwin faz a sua grande viagem no Beagle em 1838 e termina o seu livro. Esse livro fica guardado, né, durante 20 anos e só publica-se em 1859 o livro A Origem das Espécies. Enquanto isso, os espíritos estão trabalhando, estão ditando a Kardec. E essa mesma visão que Darwin vai publicar, ou trazer a público, né, a visão de Wallace e de Darwin sobre a transformação, sobre a mudança, sobre a evolução, ou seja, os seres não são fixos para o lado material, né, na biologia evolutiva, o Espiritismo traz essa mesma contribuição para o lado espiritual. Existe evolução material, evolução biológica, como Darwin e Wallace defendem na teoria evolutiva, como também existe evolução espiritual, conforme o Espiritismo vem nos ensinando. Então, nós temos dois fatos importantes aqui que levam a uma conclusão imediata. O primeiro é este, que nós não somos seres fixos, nem materialmente, nem espiritualmente. Porque isso pode dar uma noção de que Deus nos escolheu para sermos melhores. Como se Deus tivesse, na sua grandeza, né, separado. Estes seres são menores, são animais. Estes não têm direito. Estes outros seres são melhores, são os meus escolhidos, são humanos. Então, quebra-se essa visão de um Deus que escolhe, né, que promove alguns dos seus escolhidos para ter direito e exclui outros. Uma vez que nós estamos, então, na solidariedade, né, unidos pelo mesmo processo evolutivo. Homens, animais ou meramente animais. Ponto. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é que os animais também se incluem nisso, né? Ou seja, os animais, se hoje estão no estágio evolutivo, amanhã estarão em outro estado, em outro estágio dessa evolução. E desses dois fatos, nós temos uma conclusão imediata. Os animais são seres de direito, né? Eles não são excluídos, portanto, da bondade divina, não são excluídos dos planos de Deus, não são meras coisas, meros objetos a que nós poderíamos tomar a bel prazer. Então, de fato, esta visão evolucionista da doutrina espírita, ela muda completamente a forma como nós olhamos para a natureza, tanto no seu aspecto material, como no seu aspecto espiritual. Obrigada. Olha, o Mário Domingos é um amigo nosso, ele estava aqui semana passada, de Portugal. Ele até perguntou se pode mandar o opúsculo para lá. Eu vou procurar saber, viu, Mário? E vou responder. E ele está perguntando, e as plantas e árvores têm vida? Tem sim, Mário, não só vida material, mas também espiritual. Na Gênese de Kardec existe a separação de Gênese orgânica e Gênese espiritual, que é bem isso que o Helder estava comentando. Mas para a gente se aprofundar nisso, existem algumas obras, né, que vão tratar dessa trajetória do ser espiritual, essa evolução anímica. Então, tem a Gênese nessas partes que eu comentei, tem no Livro dos Espíritos, no capítulo dos Três Reinos, que ele vai falar um pouquinho, né, assim, na época de Kardec ainda tinha essa questão de falar devagarzinho sobre isso, justamente por uma sociedade ainda nesse contexto que a gente comentou, mas que ao longo do tempo a gente foi percebendo obras que foram se aprimorando
conforme a ciência também foi crescendo. A gente tem que lembrar que o DNA, a questão do conceito do DNA, do que seria o DNA, só foi descoberto na década de 50 do século 20. Então, não tinha muito o que tratar isso anteriormente. Então, por exemplo, no A Evolução em Dois Mundos, que é um livro de André Luiz, se não me engano, da década de 40, se não me falha a memória, é um livro completamente dedicado a essa questão. Então, tem um trechinho aqui, que eu vou colocar para vocês, eu já trago a evolução anímica em si, que está no capítulo 4 da Evolução em Dois Mundos, aliás, desculpa, no capítulo 11 da Evolução em Dois Mundos, que ele diz assim: guarda a criatura humana na tessitura dos próprios órgãos a herança dos milhões de estágios nos reinos inferiores. Nós somos o resultado de uma evolução que esteve em diversas etapas diferentes de evolução. Então, é como se a gente pegasse assim, lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta sobre os elementos gerais do universo. E os espíritos respondem que são 3, é uma tríade. É Deus, é o espírito e a matéria. E quando você começa bem lá no iniciozinho da evolução, você tem um princípio espiritual ou inteligente e um princípio material. Então, logo no comecinho, o princípio espiritual, ele usa da matéria do princípio material como uma escola, para aprender na matéria justamente as experiências que vão fazer ele evoluir no campo espiritual. Então, ele inicia a caminhada lá no átomo. Isso a gente sabe pela questão 540 do Livro dos Espíritos, que diz que a evolução ela se dá do átomo ao arcanjo, e o arcanjo, por sua vez, já foi um átomo. Então, seria então do átomo, até onde a gente sabe, né? Passando por todo o reino mineral, aprendendo essa estabilidade da matéria nesse ser inorgânico. A gente não sabe direito, né? Isso aqui acho que a gente tem que mostrar que é uma questão em aberto, não somos o dono da verdade. Não sabemos detalhes de como isso se dá no reino mineral. Talvez a gente ainda não tenha estrutura para entender a complexidade que se dá nesse momento, porque é muito anterior, mas sabemos que existe um estágio no reino mineral. E a partir do momento ele vai passar para o reino dos seres orgânicos quando ele souber pegar o fluido cósmico universal, digamos assim, e transformar num fluido vital, que é o fluido que anima a matéria. Então, de um ser inorgânico passa a ser um ser orgânico. E começa, então, no reino vegetal. E o reino vegetal, ele é diverso. Ele vai desde, sei lá, o biólogo tá aqui, né? Desde líquen, não sei, briófitas, até gimnospermas, angiospermas, que seriam aquelas árvores gigantescas, sequoias, complexas, com frutos, com folhas, com flores, enfim. E essa questão no reino vegetal tem muito uma percepção do meio ambiente, isso que é importante. Ainda não é um ser com uma consciência de si mesmo. Não tem sensação de dor, por exemplo, então planta não sente dor, mas no reino dos vegetais ainda é uma percepção no sentido de saber onde é a luz, saber onde é a sombra, ter movimentos involuntários, né, que novamente o biólogo pode me corrigir, que seria fototropismo positivo ou negativo, geotropismo positivo ou negativo, a capacidade que a planta tem de se inclinar diante de algo com luz ou mais sombra, se está muito no sol, enfim. Então, hoje a gente já tem uma ciência mostrando que até mesmo a condição de micélio, que o micélio ele é uma rede de comunicação que existe embaixo das florestas, de comunicação bioquímica. Então, se uma planta está precisando de um pouco mais de seiva, as demais elas conseguem enviar essa seiva para essa, como se fosse uma grande família, uma coisa muito bonita, mas ainda de uma forma inconsciente. Quando ele vai para o reino dos animais, também existe várias escalas diferentes, porque os animais são diferentes. Então, entre os invertebrados, você tem vários que começam dos mais simples, como as esponjas do mar, que só filtram essa água e estão estagnadas no fundo dos oceanos, até você chegar nos vertebrados, né, que seriam os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, esses 5 principais, que você já tem um desenvolvimento tão grande da medula, do encéfalo, que você precisa até de um esqueleto mesmo para proteger esses órgãos tão sensíveis. Então, é óbvio que a gente não pode generalizar o reino animal, porque há diferença entre eles. E conforme essas estruturas vão ficando mais complexas, isso reflete no campo espiritual também, porque assim ele vai criando centros de força, que são chakras, o perispírito, a mediunidade, então ele vai começando a ter percepções espirituais, ainda não ser um canal mediúnico, mas ter essas percepções, conseguir se desdobrar aí para o plano espiritual durante o sono, a inteligência, a senciência,
os sentimentos, a afabilidade, criar amizades, criar inimizades, os animais já são capazes de fazer tudo isso. E aí você entra no campo do início da humanização, que a gente vai falar mais para frente sobre isso, e depois no reino da humanidade em si. Ou seja, são diversas etapas que você precisa chegar até a fase de humanidade. Por isso que nós nos colocamos como irmãos mais velhos, porque nós já passamos por todas essas etapas e sabemos o caminho para chegar mais adiante. Então, é nossa responsabilidade guiar esses seres até chegarmos aonde nós estamos e futuramente também todos chegarmos à angelitude. Assim como tem seres que nos guiam, né? Se a gente pensar na solidariedade que o Helder estava falando, existe uma solidariedade entre os planetas, dentro do próprio planeta, né? Dentro da própria espécie, como você falou. E é tão interessante isso, porque a gente, na classificação lá do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é o capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, a gente vê, quando ele classifica os mundos, a Terra é um planeta de expiação e provas, ela está mais para o mundo primitivo do que para o mundo celeste, né? Ainda tem aí o mundo de transição no meio, que é a transição entre um e outro. Então, a gente está mais para instinto, mais para o animal irracional, realmente, do que para o anjo. Mas, mesmo assim, essa caminhada existe e eles já assistem a gente, como Cristo, né, que veio para assistir a gente, do mundo celestial. E aí o Mário disse assim, então devemos respeitar as plantas, ele fala isso, né? E aí depois ele diz assim como os animais, e aí depois ele diz, a matéria é o condutor para a evolução do espírito? É uma pergunta que parece meio conclusiva, né? E ele diz, hoje tenho noção, né, que meu corpo nada é, mas em tempos tinha orgulho próprio. Jesus entregou o corpo, né? A gente vai desenvolvendo um amor quando a gente vai tomando ciência dessas questões, né? Aí eu queria que o Helder comentasse um pouquinho sobre isso, porque o Rafa está dizendo aqui, ele tem um artigo muito bom, né, chamado As Plantas Sentem Dor. As plantas sentem dor? É uma pergunta, né? Tá no móvel. Então, fala aí um pouquinho sobre isso, Helder. É o evangelho da natureza, né? Veja como como há beleza nessa visão de rede da vida, nessa visão de que nós somos seres todos interligados, materialmente e espiritualmente. E sim, o corpo, a matéria, é o condutor do espírito, ou digamos, é o veículo, né, pelo qual o espírito evolui espiritualmente. Porque a gente pode imaginar assim, como seria capaz de Jesus ensinar para um espírito simples e ignorante o Evangelho de Deus? Né? Hoje a gente diz assim, o Evangelho está escrito na Bíblia, está escrito no Novo Testamento. Hoje nós lemos, interpretamos, fazemos estudo miudinho, né? Esmiuçamos as palavras. Mas qual a caminhada que nós fizemos para hoje sermos capazes de conscientemente fazer esse tipo de análise? Portanto, não poderíamos estar abandonados por Deus na nossa caminhada anterior até chegarmos aqui, que não estamos tendo contato com o Evangelho agora, estamos tendo contato com o Evangelho desde quando fomos criados por Deus. E esse contato é através da natureza, o Evangelho da natureza. A natureza é o Evangelho primitivo, primordial, é o Evangelho na sua expressão mais pura, na sua expressão original, sem as conversões para as linguagens limitadas do homem. Então, é neste condutor da vida que nós vamos aprender sobre o amor, sobre a solidariedade, né? Então, Emmanuel vai falar sobre a matéria. O amor está ali na integração entre os átomos, está nas relações entre as moléculas. O amor está na sensação que as plantas sentem. O amor está na ciência que os animais trabalham, que os animais desenvolvem, e está em nossa consciência. Então, tudo é um fluxo de crescimento, um fluxo de progresso, em que nós vamos aprendendo desde sempre, desde a origem, este Evangelho. Quando nós escrevemos esse artigo, As Plantas Sentem Dor, para fazer aí uma colocação em relação, né, ao que foi colocado sobre a vida das plantas, o respeito que se deve às plantas, é porque muitas vezes nós nos deparamos
com esta confusão que se faz em relação ao vegetarianismo. Porque quando defendemos a vida animal, aí normalmente aqueles que ainda usam da carne como o seu prato, como a sua alimentação, vai dizer assim: ah, mas vocês matam as plantas para comer. Não tem diferença. Há sim diferença. É claro que as plantas merecem todo o nosso respeito, né? Oxalá um dia nós chegaremos ao estágio moral, espiritual, de, por exemplo, tirar da natureza somente aquilo que ela dá de bom grado, ou seja, as frutas maduras, né? As verduras prontas para serem colhidas. O desrespeito às plantas está nas queimadas que nós fazemos para desmatar e plantar pasto para criar gado. O desrespeito às plantas está nos agrotóxicos que nós contaminamos as fontes de água, os nossos solos, né, para a produção animal. Não está na alimentação à base de plantas. Porque aí Kardec vai nos dar exatamente essa visão de que as plantas, elas têm sensação, né, experimentam a sensação de serem colhidas, de serem cortadas, mas não sentem dor, porque a dor é um processo fisiológico em que exige neurônios específicos, né, para essa percepção de dor, além de um centro nervoso, é o que nós explicamos nesse artigo que foi divulgado no site do MOV. Conheça o nosso trabalho do MOV lá no seu site, tem muita coisa escrita, muita coisa boa escrita, né? E aí, nesse sentido, os animais sim sentem dor, são sencientes, né? Eles têm todo o aparato biológico para percepção e sensação de dor. Então, é isso que nós colocamos quando, então, falamos do respeito às plantas. Sim, elas merecem, são vidas. A vida nesse planeta inteiro merece respeito, né? Mas é diferente. Quando a gente fala que comer uma planta e comer um animal é a mesma coisa porque nós estamos matando, não. No animal há toda a criação, há todo o sofrimento que ele tem, né, no modo como nós hoje criamos o animal. Aliás, há diferença, inclusive, como os povos primitivos faziam, né? Como aqueles índios que caçavam lá atrás. Né? Há uma diferença. Hoje, não existe nenhum respeito. Antes, né? Aquele povo, inclusive, respeitava a sua própria caça. Se ainda fazia parte, né, daquela vida, porque não tinha supermercado, não tinha geladeira. Eu acho tão engraçado quando as pessoas querem comparar. Ah, mas naquele tempo se comia carne, naquele tempo não tinha geladeira, não tinha supermercado, não tinha agricultura, não tinha agronomia, né? Então as coisas eram muito diferentes. Mas naquele tempo havia esse respeito pela natureza. Não se matava, inclusive, animais a bel prazer, somente quando havia necessidade. E pedia-se autorização à natureza, pedia-se perdão à natureza. Havia uma relação de respeito entre a caça e o caçador. Hoje é tudo muito diferente, esse respeito não existe mais, né? E a dor está constante neste prato de cada dia. Então, essa visão de que, sim, a matéria é o veículo, né, pelo qual o espírito evolui, nos faz imediatamente ter respeito por toda a vida, em qualquer que seja essa expressão, porque ali há um princípio espiritual evoluindo. Muito bom, Helder. E você já respondeu a perguntinha aí de Flávia? Foi um comentário, na realidade, né? O que mais os vegetarianos, veganos escutam é que as plantas também sentem dor. Ah, eu também já escutei isso, né? Tem um amigo meu que dizia assim, mas você tem pena dos animais? Não tem pena das plantas, não. No refeitório da empresa, quando ele me veio passar com um prato de folha. Mas, enfim, eu queria só colocar uma coisa, que ontem eu estava estudando para uma palestra, e aí tinha um comentário de Joana, gente, vocês estavam falando do que a gente aprende, né, com a natureza, e ela estava falando de uma coisa que a gente aprende muito, que está na natureza, entre outras várias, que é a paciência, que a gente precisa tanto, porque, imagina, tem um tempo de plantar, tem o tempo das folhas, das flores, para vir os frutos, né, o tempo de colher. Então, a natureza é paciente, ela espera, né? A gente precisa aprender realmente com essa abordagem que ela fez, né? E aqui, aí o Mário está completando, quando faço caminhadas na natureza, né? Quanto de fluidos
bons recebemos. É um reenergizante, com certeza. É um laboratório natural, né? Que a gente tem para se fortalecer. Bom, eu acho que a gente poderia escutar um pouquinho de música, né, Nath? Hein, amigos? O que é que vocês acham? Vamos lá? Essa voz belíssima aí, vamos explorar a voz dele, ó. A gente não explora a natureza, não, mas o Helder a gente vai explorar um pouquinho aqui. Já que a gente está falando de evolução espiritual, vamos cantar uma música que fala sobre isso. Sou um ser maior, de Hércules Mota. Só ver se eu liguei meu microfone. Liguei, né? Já pintei o mundo em um lugar, enfeitei com flores artificiais, muito me feri, até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial. Eu sou o condutor de um pouco de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior, de um reino de belezas, eleito para ser o reino das estrelas, o anjo que ilumina, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão são apenas rudimentos da minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior, de um reino de belezas, eleito para ser o reino das estrelas, o anjo querubim, é o meu destino, enfim. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior, de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, o anjo querubim, é o meu destino, enfim. O anjo querubim, é o meu destino, enfim. Muito bem! Lindo! Olha, e o pessoal está perguntando aqui, onde podemos ouvir as músicas? Tem no Spotify, querem a letra de músicas também, da música Aleluia também, que foi cantada aqui semana passada.
Se não tem ainda, fica aí a dica, né? Fica aí a sugestão. Essa eu não sou daí... cantor profissional, não tenho Não. gravado, mas essas músicas são dos nossos amigos aí do Movimento Espírita mesmo. Basta procurar aí. Não é profissional porque não quer. Mas essa do que ele cantou agora tem no Spotify com o cantor original. O Aleluia dos Animais, que é do Leandro do Move, só tem no YouTube por enquanto. A gente está conseguindo um estúdio para poder gravar. E deixa eu não sei se alguém mais perguntou. E a primeira, eu acho que tem no Spotify também, né, Helder? Tem de na internet aí um tanto. Várias versões. Então tá bom, vamos lá, que a gente gosta, né? De repente faz uma coletânea só, né? Uma playlist só dessas musiquinhas, acho que é uma excelente ideia. Gente, vamos para nossa segunda. Eu quero mandar um beijo aqui para a Ju. Olha a Ju, que estava aqui com a gente semana passada. Ju, linda. Rafa, vamos precisar fazer um Spotify de músicas do móvel. Eu também concordo, viu, Ju? Por mim também. A Andréa aqui, Andréa Cristina. Estou amando os encontros, ainda estou perdida no meu processo evolutivo, mas buscando, tentando me encontrar. Todos nós, viu, Andréa? Eu estou no processo ainda também. E Patrícia, vou procurar o primeiro para assistir. Domingo estarei aqui desde o início. Estou no início da minha transição também. Flávia, está respondendo aqui o Mário. Flávia está dizendo assim para ele: os animais seguem seu instinto e quando caçam é apenas para se alimentar. Não desequilibra a natureza, viu, Mário? Eles não desequilibram, não, tá? Se estiverem no ambiente normal deles, né? Nas condições normais, né, gente? Olha só, vamos para a questão 607 do estudo, né? Vamos estudar? Olha, Kardec pergunta assim. Na realidade, é um desdobramento da questão 607, a 607A. Parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Ele pergunta, né? A resposta é longa. Eu vou ler aqui, quem tiver aí com o opúsculo, vai acompanhando. E também o Rafael estava respondendo para o Mário, que está lá em Portugal, e quer um livretinho que ele pode baixar, né? Do site da FEBNET, tá certo? Então, a resposta é o seguinte: já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que o geraram? Se alguma coisa há que ele seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade que se estende por sobre todas as suas criaturas. Bonito, né? Vamos lá, meninos. Agora expliquem para a gente isso tudinho, porque o texto é grande. Vamos começar pelo Mário? Quer começar, Nath? Não, pode ser o Helder. Eu ia só inverter, porque da outra vez você começou. Claro, não, tranquilo. Fazer um rodízio. Vocês fiquem à vontade, o programa é de vocês, é do Move. Para a gente comentar um pouquinho sobre essa questão, vale a pena voltarmos aí a um comentário do Mário em relação ao sofrimento na natureza, né? Porque há essa visão, de fato, de que como vamos acabar com o sofrimento da matança dos animais, já que os próprios animais matam a si mesmos, né? No processo aí da luta pela sobrevivência.
nesse estado de fato, a carne alimenta a carne, né, nos animais carnívoros. E aí é interessante porque os espíritos, e eu destaco uma frase aqui da 607A, entra então no período da humanização, a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Veja que aqui os espíritos estão nos colocando 3 coisas: consciência do futuro, distinção entre o bem e o mal, ou seja, moral, e responsabilidade dos nossos atos. Coisas, portanto, que se iniciam com o estágio da humanização. Logo, nós podemos deduzir que, no estágio da evolução espiritual, no animal não humano, não há uma consciência do futuro, há uma consciência de si mesmo, uma ciência, né? Não há uma capacidade de distinguir entre o bem e o mal, há apenas uma experimentação daquilo que é bom para ele e do que não é bom para ele, porque ele vai sofrer ou não com aquilo que ele está fazendo. E, portanto, não há responsabilidade quanto aos seus atos, né? Diferente dos humanos. Daí nós podemos concluir, meu amigo Mário, que não existe sofrimento na natureza, porque não existe mal, não existe responsabilidade quando, por exemplo, um leão, uma leoa, caça a sua presa, uma gazela, ou um gnu, ou coisa nesse sentido. E não há a visão de que aquilo é algo sofrível, né? De que aquilo é algo, nossa, espantoso para os animais, faz parte do ciclo da natureza. Agora, nós, enquanto humanos, nos escandalizamos disso, e olha que interessante. Nós olhamos para isso na natureza e ficamos escandalizados, mas apagamos esse escândalo, não é? Dos matadouros, dos criatórios de animais, porque fechamos isso dentro de uma parede para não vermos. É o famoso carnismo, né, da nossa amiga Melânia, aí nos explicando esse distanciamento entre um pedaço de carne que se pesa no açougue e a vida daquele animal e o sofrimento da sua vida em relação a isso. Então, é justamente porque nós, entrando no estágio de humanização, temos agora consciência do seu futuro, ou seja, consciência de que os atos que fazemos hoje geram o ciclo de nascimento e morte, o ciclo do karma, o ciclo das consequências de nossos atos, a lei de causa e efeito, né? É justamente porque já temos a capacidade de distinguir entre o bem e o mal e a responsabilidade perante os nossos atos que precisamos agora nos distinguir em relação a isso. Porque lá é natural, não há sofrimento, mas não é natural no nosso prato. Não é natural na nossa vida, especialmente na nossa vida de hoje, quando já somos capazes, e aí vamos lembrar a questão 129 do livro O Consolador, de Emmanuel, de que nós hoje, no estado atual de progresso, de cultura que nós temos, com a ciência avançando tanto, nós temos hoje civis circulando o planeta aí, né? Na primeira viagem turística espacial, é desse tempo que nós estamos falando. De hoje, nós temos uma responsabilidade. Então, não podemos nos igualar mais dizendo, mas existe sofrimento na natureza, portanto, nós podemos justificar o sofrimento que nós causamos. Não. Não existe dor ou percepção disso, de consciência dos animais, e, portanto, não existe mal. Mas uma vez que nós temos essa consciência, então o mal existe. É o comer a fruta da árvore, né, do bem e do mal, trazido já pela mitologia lá do livro A Gênese. Então veja como é que essa questão ela é tão ampla. Ela nos mostra não só um processo evolutivo, que nós poderíamos sintetizar simplesmente aqui, estagiamos no material, não. Ela mostra a consciência, a responsabilidade, o conhecimento do bem e do mal perante os nossos atos. Mostra, portanto, uma ética animal espírita.
Eu lembro que realmente quando a gente vai assim, porque Flávia fez um comentário, Nath, para poder passar para você, nós fomos ensinados a dissociar a proteína animal que chega às nossas mesas do animal que morreu para nos proporcionar um pedaço de carne. A gente é uma coisa assim, a gente anda tão no automatismo, isso é ruim em todos os sentidos, não é só nessa questão da alimentação e da natureza. A gente anda tão no automatismo que a gente faz as coisas sem pensar, como diz Joana de Ângeles, né? Que a gente pega aquela bandejinha, a gente não associa realmente, a gente pega a bandejinha, a gente pega um corte, um pedaço, a gente não liga, né? Ao animal, à vida, tudo que aconteceu antes até chegar naquela bandejinha, né? Uma realidade. E, Nath, fica à vontade aí para os seus comentários, viu? Sim. E nós que somos considerados os seres racionais, né? Se a gente pega por esse ângulo, me parece que os animais, eles são muito mais responsáveis e sustentáveis diante do nível trófico, vamos colocar assim, né, do ambiente onde ele está, da função que ele tem que exercer da natureza, do que nós que estamos justamente vivendo esse automatismo de não estamos refletindo, né? Em todos os âmbitos da nossa vida, estamos vivendo dessa forma. Até por isso, talvez o tempo passa muito rápido, porque a gente está nesse automatismo, mas eu acho que a gente tem que começar a despertar essa consciência, porque estamos num momento crucial do nosso planeta em transição, e quem ficar aqui vai ter muito trabalho. Então, o que a gente puder fazer já para ir adiantando esse trabalho do mundo de regeneração, que é de reconstruir toda a bagunça que a gente já fez no mundo de provas e expiações, a gente deveria fazê-lo, né? E aí eu queria entrar no aspecto, se me permitem, que ele fala na questão sobre essa individualização, essa transformação em espírito. Isso é uma questão muito complexa, que já houve várias discussões, é uma coisa bem polêmica até, tem uns que acham que não, que pode haver até alma grupo, então existiria um processo de alma coletiva mesmo, que não existe, não é uma coisa que está na doutrina, talvez seja uma fofoquinha do meio espírita que acabou difamando muito isso, mas é um aspecto que não existe do ponto de vista da doutrina. Mas sim, esse processo de individualização, ele é um pouco mais além. E aí, para não ficar falando sozinha, eu estou usando o livro da doutora Edivênia Prada, fazendo uma leve descrição da imagem, é o livro vermelho, escrito A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Edivênia Prada, e tem alguns animaizinhos. Esse é um livro muito bacana, para quem quiser, já está na 12ª edição. Para quem não conhece a doutora Irvênia, ela é uma referência nesse aspecto do estudo dos animais, ela é médica veterinária aposentada e neuroanatomista, ou seja, ela traz um aspecto essencial dessa técnica de entender as diferenças e os mecanismos que fazem a evolução do campo mental e do campo físico mesmo desses órgãos, né, que compõem o sistema nervoso, que é muito interessante. E aí no capítulo 2, ela tá realmente, o capítulo 2 se chama, deixa eu só trazer para vocês, calma aí. Epa, tá para cá. O espírito humano evolui do princípio inteligente dos animais? Essa é a questão. E daí ela diz justamente tudo isso que a gente está falando, de que todos nós fazemos parte dessa mesma evolução e tudo mais. E aí ela tem um tópico especialmente para falar sobre o processo de individualização do princípio inteligente. E aí ela vai dizendo, né, que essa individualização, o mesmo acontece na matéria. Quando você vai transformar um corpo material, né, em ser um corpo material, ele tende a ser a individualização do princípio material. Então, o espírito, ele seria essa individualização do princípio espiritual. Nada mais lógico, né? Só que aí, depois de tudo que ela vai trazendo da doutrina e mostrando que realmente não existe essa alma grupo, ela diz que a utilização dos termos de princípio inteligente para os animais e espíritos para os seres humanos constitui apenas uma mera convenção, um atavismo da pretensão que temos de nos considerarmos superiores. Olha que interessante. É uma convenção, justamente, a gente estava falando aqui antes, nós temos uma pobreza de linguagem, né? A gente tem uma dificuldade semântica de diferenciar uma palavra da outra. A gente é muito minucioso nisso. Se uma palavra é uma coisa, outra palavra é outra. E aí a gente cria diferenças que não existem. Então, todos nós somos seres espirituais em evolução. Eu acho que a gente tem que resumir tudo aqui nisso. Cada um está num estágio de evolução diferente. Agora, o que tem essa percepção da própria doutora e que eu acho que faz sentido é que esse processo de individualização descrito aqui é algo muito mais de formar um indivíduo capaz de raciocinar, de pensar sobre si mesmo, de ter essa consciência e não puramente um indivíduo
separado de outro, sabe? Uma coisa indivisível. Porque isso já existe, meus amigos, desde quando a gente constitui as células com a membrana plasmática. Ela fala que a membrana plasmática ela é uma individualização, onde uma célula, uma bactéria é uma bactéria diferente de outra bactéria. Um animal é um animal, uma planta é uma planta, um ser humano é um ser humano. É como é o corpo material, como eu falei para vocês. Então, na matéria, existe um processo de individualização, sim, mas ela é lá do começo. Essa individualização que ele está trazendo aqui é de um aspecto psíquico. É você juntar essas características que a matéria vai propiciando pelas experiências físicas para você criando essa cognição, esse raciocínio, essa inteligência, esse instinto para formar um ser indivíduo com uma personalidade diferente de outro. Puramente isso. Agora, a gente usar disso, usar do antropocentrismo para justificar as nossas opressões, aí é uma coisa que está equivocada. E aí, só para fechar minha fala, eu queria trazer também do livro, ela cita que no livro No Mundo Maior, o Calderaro, sempre confundo o nome dele, ele está falando para o André Luiz justamente sobre os 3 andares, né, da nossa casa mental. Ou seja, a gente tem 3 partes diferentes do cérebro. Mas, em resumo, olha o que ele acha, ele fala que é interessante, né, para formar esse campo mental. A crisálida da consciência que reside no cristal, a rolar na corrente do rio, aí se acha num processo libertatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Desde a ameba, a água tépida do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente. Todos nós estamos sofrendo a ação da matéria e nos lapidando o espírito para um dia chegarmos a ser esse cristal, vamos colocar assim, espiritual, que seria essa angelitude. E no final do capítulo, ela traz uma citação que é na minha última fala, que ela diz assim, que novamente, na minha leitura, seria o de se entender de uma vez por todas, que a nossa espécie não é superior a nenhuma outra, pois fazemos parte de uma criação emanada do mesmo Pai, que os animais não existem para nos servir e atender aos desvarios de nosso livre-arbítrio, que, como nós, eles são seres espirituais em evolução. Por fim, não trazer para dentro da estrutura da doutrina espírita conceitos que lhe não são próprios. Ela é perfeita, ela é demais, ela é incrível. Leiam esse livro que é sensacional. E é lindo, e é lindo. Eu vou pedir para alguém aí, Ju, Rafa, colocar o título do livro, tá certo? Para as pessoas que se interessarem, né? Nath, a gente adora escutar você, viu? A gente só não escuta mais porque não tem tempo, mas não tem problema não. O que tem que falar mesmo, né? A gente já está 5 minutinhos. Eu vou trazer só aqui um comentário de Patrícia Bertolotti. E ela está dizendo assim, ouço muito sobre a carne, poderiam falar sobre o peixe? Aí eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir para o Helder, né, responder a pergunta dela, e aí, como ele vai encerrar com música, porque a gente nem é bobo, né, a gente quer, assim, fechar em cima, né, com a vibe lá para cima, né, Nath, animado, para ter um excelente domingo, com esse bate-papo maravilhoso, que a gente fica se enchendo de amor, né, quando fala nessas questões, mas aí a gente já escuta a vozinha dele também. Agora eu quero só dizer para vocês que estão aqui acompanhando a gente, que domingo que vem a gente está aqui de novo, né, 9 horas, outros amigos do MOVE, e o tema vai ser animais, nossos irmãos mais próximos. Olha, vai ser lindo, mas vai ser lindo como sempre, né, sempre é bonito. Helder, responde aí a nossa amiga. Peixe é carne também. Quando se fala carne, peixe é a mesma coisa, né? Todos os seres que precisam morrer para isso. E aí a amiga poderá ver o filme Seaspiration, que está lá no Netflix, que trata exatamente disso, porque às vezes se fala muito, né, dos bovinos, dos suínos, dos frangos, e esquece da vida marinha, da vida aquática, dos muitos peixes que estão sofrendo em relação a isso. E está na nossa lista lá de filmes indicados também no site do MOVE. Então, conheçam o site do MOVE, tem muita coisa interessante lá. Okay? E aí, para a gente fechar, eu gostaria de lembrar que hoje comemora-se 100 anos do nascimento de Paulo Freire. E Paulo Freire, né, nós temos relação aí
com essa mesma pedagogia do oprimido, essa mesma pedagogia da libertação. Então, viva Paulo Freire! E aí nós faríamos a mesma coisa aqui falando sobre os animais. Porque Paulo Freire, ele tira aqueles excluídos com a sua pedagogia, ele tira aqueles excluídos da marginalidade, que eram tratados como coisas e não como seres de direito. E quando nós estamos falando destas questões, nós estamos trazendo os animais também para a libertação, da mesma forma, trazendo-os para um mundo onde eles são seres de direito. Na verdade, reconhecendo, porque eles sempre foram estes seres de direito, e não excluídos como coisas, na visão antropocentrista, né? Então, acho que hoje vale comemorar Paulo Freire também, falando sobre a natureza dos animais e os seus direitos, o direito à vida, o direito ao respeito, o direito à sua cultura, né? O direito à sua liberdade. Viva os animais, viva Paulo Freire e viva os animais. Então, eu tenho que cantar para terminar, é isso? Olha, a gente tem uma última questãozinha aqui do Gabriel Delane para fechar o estudo de hoje, que ele diz assim, ó: diferimos também dos vitalistas. Opa, só um minuto. Essa mesmo. Diferimos também dos vitalistas em não vermos entre os animais e o homem mais do que uma diferença de grau, não de natureza. Essa seria a última questãozinha para vocês comentarem. Acho Não é? eu acabei Fecha, de né? comentar agora, né? Isso, É a exatamente. conclusão. Não É a vemos entre nós os conclusão. animais, senão uma questão de fundo, de natureza. Isso, É a olha, conclusão do nosso preocupação. estudo. Paulo Freire e Gabriel Delane estão na mesma. Estão sintonizados. Tá aqui, gente. Vamos lá. Então, a gente encerra com a música. Se despede com a música. Fiquem com Deus todos, né? A gratidão Obrigado, já Cris, ao móvel, obrigado, mas Nath. especial hoje a Nath e a Helder, que estão aqui conosco, todos que participaram no chat, né? Voltem, semana que vem a gente está aqui de novo. Vamos de música. Obrigado a todos. Vamos fazer uma prece. Jesus no silêncio da prece, Grupo Sal da Terra. Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Ai, que lindo! Eu escutava a tarde toda. Essa é a minha música preferida, viu? Você sabe que quando eu tenho dificuldade para dormir, eu estou com uma insôniazinha, e às vezes eu não consigo orar, né? Me concentrar para orar.
Eu canto para mim mesma essa música, eu menino com ela, e aí eu durmo. Gratidão por isso, viu? Meninos, fiquem com Deus, até a próxima. Gente, bom final de semana. Rafael, obrigado. Ju, né, pessoal do MOV que estava aqui no apoio, no chat, e todos que estavam participando, Paz ajudando e bem a todos. a fazer esse programa, né? Tão lindo, tão cheio de amor. Tchau, gente. Ótima semana. Bom domingo para vocês.